Alô, amigos, estamos aqui pela TV Japi, no Revista Japi. E olha, hoje nós vamos bater papo aqui com um rapaz que é meu amigo e que revolucionou o sistema de comunicação da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Meu amigo André Barros Leite. André, quanto tempo você está nessa área de comunicação? Pô, Douglas, essa coisa a gente fica até constrangido falar, né? Tem um momento... Sem querer chamar você de velho. É muito bom. Tem um momento na vida da gente que é até bacana, né? Você falar, tô há tanto tempo, mas aí o tempo vai passando e isso começa a ficar quase constrangedor, né? Então, eu estou completando esse ano aqui 25 anos na área de comunicação. Eu comecei já, né, naturalmente, eu sou lá da turma, eu fiz comunicação lá a minha graduação lá na PUC de Campinas. Eu entrei na faculdade no ano de 85, 1985, a gente se formou em 89. Ali durante mesmo, enquanto eu estava fazendo a faculdade, a gente já começou a trabalhar e tal. E quando eu me formei, eu acabei recebendo um convite para trabalhar no governo de Campinas, do então prefeito Jacob Bittar. Foi o primeiro governo lá, um governo mais à esquerda, tudo, né, que Campinas teve. E eu fui convidado a fazer parte lá, trabalhei na Sanasa, que é uma empresa de água semelhante ao Hyundai aqui de Jundiaí, lá em Campinas. Fiz a gerência de comunicação da Sanasa, e fiquei um tempo na Sanasa e depois o prefeito acabou me convidando para ir para o gabinete lá do Jacó, pude trabalhar lá. E aí eu acabei fazendo uma carreira lá em Campinas também, porque de lá eu acabei indo para o Diário do Povo, que era um jornal que tinha lá em Campinas, um grande jornal que tinha lá em Campinas. Eu trabalhei na redação, acabei fazendo a chefia de redação lá em Campinas. Trabalhei em mais alguns lugares, sempre na área de imprensa lá em Campinas. Até que eu, antes disso, já tinha passado pela imprensa aqui de Jundiaí, Jornal de Jundiaí, Rádio Difusora. Também eu acabei fazendo um programa de trainee na Folha de São Paulo, não é? O que pôde conferir para mim, foi o primeiro correspondente da Folha de São Paulo aqui em Jundiaí, que eu acabei fazendo esse papel, não é? Que a Folha teve um projeto, o projeto era lá do Matina Suzuki, que era um projeto de espalhar a Folha por várias regiões de São Paulo. O que o Bom Dia depois fez, né? O que o Bom Dia fez depois, era uma ideia de rede, não é? Então a Folha ela acabou indo lá para o Vale, a Folha veio aqui para Campinas, foi lá para o litoral, foi para outros lugares e ela tinha alguns correspondentes em outras cidades onde não havia uma redação. E eu fiz o treininho lá na Folha, e aí eu acabei também fazendo por um período a correspondência da Folha de São Paulo aqui em Jundiaí. Aí todo esse período passou aí um tempo, até que eu e mais um grupo de jornalistas aqui da cidade acabamos abrindo uma empresa aqui de comunicação, que era uma coisa que também estava florescendo, né? As empresas de comunicação. Porque quando a gente abriu a Laser Press, que eu tô num intervalo aí, né? Mas a Laser Press existe até hoje, a Mônica, que é minha esposa, que é jornalista também, que está lá tocando. Mas quando a gente abriu a Laser Press, a gente veio naturalmente com uma ideia renovada naquele momento. Porque você tinha, de um lado, as agências de propaganda, e você tinha, de outro lado, as assessorias de imprensa. Que é uma coisa que, de alguma maneira, ainda funciona hoje. Ou você faz a propaganda, o marketing, etc., ou você faz a assessoria de imprensa e outros produtos jornalísticos. A ideia dessa agência, quando a gente montou, foi oferecer o que então ficou aí até tecnicamente conhecido como comunicação integrada. Fazer o elo de ligação? Exatamente. A proposta era que o cliente lá dentro, ele poderia contar com um leque bastante abrangente na área de comunicação. Ele teria uma equipe que daria conta das demandas do marketing, da propaganda, das campanhas, mas ali estaria estacionado também uma equipe que conhece, né, a área de jornalismo, de assessoria de imprensa, de produção de texto, produção de jornais, de revista, de livro. Então, a Laser Press ela acaba sendo fundada com essa pegada, né? Uma comunicação integrada, ampliada, aberta
e pondo no mesmo ambiente de trabalho profissionais especializados na comunicação, mas cada um com um conhecimento específico. Entendi. E deu muito certo, né? Uma E coisa que tá até hoje, né? E tá até hoje. A Laser Press aí é bacana, é um player super importante aqui no mercado de Jundiaí. E a gente já teve, né, várias fases, tal, diversos clientes importantes na cidade, temos lá. Então, sempre com esse foco. A gente fez isso há muito tempo atrás, e hoje é o que há de mais moderno na comunicação hoje, é essa história de poder oferecer uma comunicação integrada. Porque a comunicação, ela jamais é um único vetor, não é? Você precisa entender a comunicação como várias ações, né? Às vezes você tem uma publicidade funcionando bem, um comercial bem produzido e tal, mas pode surgir uma crise na empresa, pode surgir que aí foge do modus operandi da publicidade. Aí você tem que ter um gestor de crise de comunicação, um jornalista, que consiga dialogar com as redações, que consiga encontrar caminhos para levar uma matéria positiva e etc., para poder funcionar no todo. Porque uma empresa que esteja com dificuldades de comunicação, com algum problema sendo retratado na área jornalística, no editorial, a propaganda dela acaba até funcionando de maneira contrária. Sim. Não é? Reverte, né? Porque às vezes, ao invés de você divulgar o produto, você mata o produto. Você lembra, né? Você lembra de um produto E já tem isso um monte de vezes que aconteceu na história da comunicação. Na história da comunicação. E você associa aquele produto a uma notícia ruim. Você quer um exemplo disso? Eu também fiz comunicação. Eu fiz na Faculdade de Comunicação Social da INB. Mas no terceiro ano eu saí e depois acabei indo fazer Direito. Bom, mas eu me lembro que tinha um professor que falava assim, né? Se a imprensa não noticiou, o fato não aconteceu. Né? Então é importante a divulgação. Mas a lei do Gerson, você lembra? O cigarro Vila Rica? Lembro. Para quem não sabe, era um cigarro, uma marca de cigarro chamado Vila Rica. E tinha um jogador da seleção brasileira, que era o Gerson, que era um craque. Cabecinha de ouro. Número 8 da seleção, cabecinha de ouro. É isso aí. E ele falava, se você quer tirar vantagem em tudo, fume Vila Rica. Faça como eu, né? Faça como eu, fume Vila Rica. Bom, aquilo foi o caos, né? Foi uma frase infeliz, né? Infeliz. E revertiu exatamente ao contrário, porque falou assim, se você quer ser um cara que só tira vantagem... Isso aí, pelo amor de Deus. Então, politicamente bastante incorreto, né? Principalmente nos dias de hoje. E aí, Douglas, por essa complexidade da comunicação, por tudo isso, aí eu acabei também ampliando, né? Eu me graduei, então, lá na PUC de Campinas. Aí eu fiz uma especialização em teoria da comunicação. E eu acabei fazendo um mestrado na área também na Casper Libero, né? Então, eu sou mestre em comunicação e mercado lá pela Casper Libero. Eu até cheguei a engatar um doutorado lá pela Era da Fundação Gazeta ou não? Da Fundação, né? Gazeta, exatamente. Foi muito bacana. O mestrado acabei dando aula também, dei aula lá na PUC de Campinas, né? Voltei para um lugar, para minha alma mater, não é? Que é a PUC de Campinas, dei aula lá em Itu, dei aula na pós-graduação aqui em Campo Limpo, sempre militando aí na área da comunicação, né? Então... E olha, para quem não sabe, alguns anos atrás, faz mais de 10 anos aí, eu fiz uma peça de teatro chamada Sensualidade da Língua no Clube Jundiaense, né, que a gente apresentou junto com o João Martin, todo o pessoal lá do elenco do João Martin, e lançamos um livro chamado Sensualidade da Língua, e lá editado pelo André. Isso, eu tive o prazer de poder editar uma obra, uma peça revolucionária. Foi. Né? Por uma cidade como a nossa, né, Douglas? Assim, um tanto quanto conservadora, em que a gente mostrou traços de conservador, né? A sensualidade da língua, porque a língua portuguesa é extremamente sensual. O Caetano fala, né? Tem uma música do Caetano que chama Língua, sim, que fala exatamente da sensualidade da língua. E nesse momento aí da edição, a gente estava atendendo o Clube Jundiaense, não é? Que era o seu cliente. Porque era um cliente nosso. O Clube Jundiaense, quando o Eduardo Palhares assumiu, a segunda vez que o Edu assumiu, ele me chamou lá também e falou que o clube precisava
ser revitalizado na área de comunicação e tal. Então a gente praticamente implantou um projeto inteiro lá no Clube Judense, e aí que a gente atendeu por 12 anos. Né? Então a gente atendemos o Edu Palhares, Depois o Jorge, que Jorge nessa Marto, época que eu depois fui. atendemos o Armando Scavacini, depois atendemos o Pitico, depois atendemos o Getúlio, ficamos lá, um momento importante lá pra gente, né? Fizemos muito trabalho lá, e veio esse trabalho do livro, né, da Sensualidade da Língua, que reuniu textos de várias pessoas interessantes, né, Sim, Douglas, de da escritores cidade, de gente de fora. De fora. E foi um projeto muito bacana, foi um projeto de vanguarda, e foi um projeto que ainda não conseguiu se repetir, né? Não. Que a cidade ainda não teve Olha, o coragem. Eu falei 10 anos, mas porque eu quis quebrar o galho nosso aqui. Obrigado. Mas foi uns 20, né? Então, uns 15 faz. Uns 15 faz. É isso aí. E olha, com sinceridade, e aquela época que a gente fez todas essas peças, livros e tal, não se repetiu, né? Não se repetiu. Não, parece que as pessoas não ousam. É verdade. Né? Tem medo da ousadia, porque nessa área que nós fizemos, eu e você lá, nós fizemos numa área em que o erotismo é uma área muito bonita da literatura. Delicado, não se confunda com a pornografia. Não se confunda, porque a pornografia é outra coisa. O erotismo é uma base muito importante da literatura brasileira. E vários autores já frequentaram, né, a área erótica, conseguiram construir coisas interessantes. E como que você caiu depois na área política? Então, porque depois você foi lá do Jacó, você saiu. Aí eu saí, fui trabalhar lá na empresa. A gente sempre teve muitos clientes e tal, e a gente chegou a fazer algumas campanhas, não é? Até pela experiência. A comunicação está presente em tudo hoje, né? Então, ela é o motor de... Deixa eu até perguntar um negócio para você, porque é importante você, como professor de comunicação, como que você vê essa mudança? Porque a internet mudou. A internet mudou. Chegou na internet e acabou tudo, virou para outro... Eu falo que a internet, ela matou e nasceu. Ela fez matar e fez nascer. É verdade. Né? Aquela imprensa tradicional da notícia do dia seguinte morreu. Eu vi uma frase esses dias até interessante, né? Uma campanha até que eu vi lá no Estadão. A frase era assim, que eu achei bacana. Antes você lia o jornal todo dia. Sim. Agora você lê o dia todo. Sim. Não é? Sim. Então, quer dizer, essa é a grande Porque mudança. é eletrônico e vai mudando. Vai mudando. Então, antes você lia o jornal pela manhã lá, você tinha uma cultura do jornal pela manhã, das notícias que haviam. Eu trabalhei em redação bastante tempo. Então, do fechamento lá, até 9, 10 horas da noite, tudo um pouquinho mais, depende. Mas você embrulhava aquelas notícias lá na edição, entregava, e aí só ia pensar em notícia 6 horas da tarde do outro dia. Sim. Né? Uma coisa hoje maluca de se pensar, né? Porque aconteceu um negócio lá na Dinamarca, é instantâneo. Muito instantâneo. É instantâneo, quer dizer, o mundo inteiro está sabendo instantaneamente. A gente derrubou a questão territorial da informação e a questão temporal. Sim. Né? Foram os dois vetores que foram engolidos pelo poder da internet, né? O território e o temporal. E é isso aí. Como todo o avanço tecnológico, né, Douglas, ele tem naturalmente muita coisa boa. Sim. E tem muita coisa... Ainda está engatinhando, ainda está depurando, você não acha? Eu vi um livro de um cara também, que ele diz assim, né? A nossa capacidade de lidar com os problemas, com a tecnologia, ela está estacionada. Quer dizer, a capacidade que meu avô e que seu avô tinha lá de lidar com o telefone... É a mesma nossa, né? O cérebro, biologicamente, é o mesmo. Só que o desenvolvimento tecnológico, ele vai avançando e não espera a gente estar preparado para entendê-lo. Então, isso tem causado... Aí no livro o cara cita lá que isso tem causado
alguns problemas, inclusive depressão, problemas oriundos desse mal-estar geracional. Sim. Né? E gerencial até, né? Exatamente. Você lida o telefone clássico, que foi lá no começo do século passado inventado, ele durou pelo menos 80, 90 anos. Sim. Quer dizer, você aprendeu a usar uma vez... Sim. Era aquilo. Pô, hoje você aprende a usar uma geração de celular, esse seu aprendizado vale pouco para a próxima geração de celular. Às vezes não dura um ano. Não dura um ano e você tem que aprender função nova, isso aqui, aplicativo, e agora é o WhatsApp, e agora Pô, e você vai absorvendo aquilo, tentando entender, e a vida vai, né? A vida segue. Então, quer dizer, e entre os impactos que a internet provocou, seguramente o impacto na comunicação foi um dos mais potentes. Sim. Não é? Uma das coisas, até, André, que eu quero saber a sua opinião, porque é interessante isso. Ainda tem muitas pessoas que não sabem trabalhar com isso e se expõem de forma agressiva. Sim. Né? Ainda usa esse meio, ou os meios derivados, de forma agressiva. Por quê? Porque não sabe trabalhar. São muitos meios e, de repente, ela se expõe agredindo. Agredindo, é verdade. Né? É verdade. Então, e não tem noção que, às vezes, isso é passível de crime. Está cometendo crime. Eu acho correto. E tem responsabilidade. Douglas, muito boa essa observação. É passível de crime. E eu falo para os meus alunos, para que eles tenham muita responsabilidade na hora de usar as mídias sociais, não olhando sobre o ponto de vista daquilo que eles devam ou não falar. Cada um fala naturalmente o que quer. Porém, cada um vai responder por aquilo que falou. Óbvio. Então, se você se posiciona de uma maneira, para o bem ou para o mal, extremamente agressivo, extremamente mergulhado de um lado ou de outro, isso pode ter um reflexo, de alguma maneira, até complicado na hora de você arrumar um emprego. Porque o empregador hoje também, ele precisa saber com quem ele está falando. E o universo digital, ele é um livro escancarado, aberto. Não é nem aberto. Né? Eu vou até te falar na minha área. Eu já tive processo em que eu pesquisei sobre determinada pessoa para lhe processar, né, no sentido patrimonial e tal, e aquela informação que tinha, né, no processo, tudo, de repente eu entrei no Facebook e não era nada daquilo, a pessoa estava lá toda exposta, achando que eu não ia pesquisar aquilo. É isso aí. Então, quer dizer, me deu provas assim escancaradas. Abundantes. Por quê? Porque achando que mentindo de um lado, eu não ia pegar do outro. Do outro. É isso aí. É isso aí. Então, você, de alguma maneira, à medida que você vai se expondo, se vai se colocando, entenda isso, você está montando um currículo, né? Sim. A sua vida, né? A tua vida está ali, a forma como você pensa está ali, a forma como você se expressa está ali. E profissionalmente, você precisa ter responsabilidade com as coisas que você fala, com as coisas como você age. E muitas vezes, né, Douglas, é preciso não entrar na onda, né? Muitas vezes você anda numa onda assim, numa onda assado, e aquilo passa, as coisas se acalmam e fica aí o registro está lá, né? É impagável, né? Exatamente, o registro está lá. Então, quer dizer, é aquilo que eu falo, todo mundo deve exercer a sua liberdade ao máximo. Você sabe uma das coisas que eu noto, assim, principalmente em relação às mídias sociais, André? Antes das mídias sociais, você vê as coisas como fofocas, né? E a nossa cidade, assim, ela é bem característica, talvez até pela nossa cultura italiana, né? Ela é bem... Ela tem bem esse aspecto, assim, do falar. É isso. Né? Um do outro e tal. Bom, e isso gera, às vezes, coisas boas, geram coisas ruins. Né? Verdade. O Facebook, principalmente, ele gera o quê? As pessoas, o que a gente chama, às vezes, vai na onda, que a gente chama da onda, né? E aquele assunto cria um movimento, e muitos vão naquele movimento, mas nem refletem sobre aquilo, não pensam sobre aquilo, quer dizer, não se raciocina sobre, né? Então, e vai crescendo as opiniões, e vão, de repente aquilo vira um monstro,
É isso. Né? E aquilo tem um impacto de atingir e às vezes você vê que a realidade é outra. Isso aí, isso está muito próximo ao que o pessoal que estuda o comportamento, né, enfim, das culturas, que está muito próximo ao comportamento de grupo. Né? O que é comportamento de grupo? De repente o cara está no meio de uma torcida, todo mundo está falando uma coisa, está indo para uma briga, o cara vai lá, vai para a briga também é aquela coisa que a minha mãe falava, cuidado com quem você anda, né? Porque às vezes está no grupo lá e está todo mundo jogando uma pedra no lugar, quando você é moleque, também vai e vai sobrar. E vai sobrar, e é o comportamento de manada, né? Sim. Então vamos para lá, então vamos para lá, tal, com pouco reflexo do indivíduo e com uma ação baseada e calcada só na ação do coletivo. Sim. E aí que você erra, né? Sim. E aí que porque a responsabilidade vai cair no indivíduo. A ação foi coletiva, você deve saber isso. Mas individualmente é Você responde. vai pagar por aquilo. Nelson Rodrigues falava, né? Unanimidade é burra. Exatamente, exatamente. Então a internet tem um pouco desse espírito de manada, né? Às vezes, pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Olha, nós chegamos no nosso intervalo e daqui a pouco voltamos. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal. Voltamos pela TV Japi com Revista Japi. E estamos aqui hoje com o secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de Jundiaí, o André Barros Leite. André, como que você hoje chegou ao cargo de secretário da Prefeitura de Comunicação? Uma coisa curiosa, né, Douglas? Algumas pessoas dizem que a história se repete, né? No começo da conversa nossa, eu falei que eu acabei indo lá para Campinas, fui para a Sanasa. A Sanasa é uma empresa de água aqui, como a gente tem aqui. Aí da Sanasa eu acabei sendo convidado a ir lá trabalhar lá no gabinete do prefeito, né? Pois não é que aqui em Jundiaí eu também acabei, quando o governo do Pedro Bigardi, enfim, assumiu, né? Quando a gestão do Pedro começou a trabalhar, eu acabei sendo convidado para ir lá para o DAI, né? Que é uma empresa bacana da cidade, uma empresa que dá orgulho para todo jundiaense, né? Uma empresa, o DAI, graças à gestão, né? A gente sabe que sobre o comando do Pedro Bigardi, mas lá dentro do DAI, o Jamil, que é o presidente do DAI, fez uma gestão muito séria lá, muito focada. Então o DAI, para a gente ter uma ideia, né? Jundiaí talvez tenha sido a única cidade da região que passou o ano passado o ano passado a gente enfrentou a pior crise hídrica dos últimos 65 anos. Né? Não de Jundiaí, regional. Eu acho até que nacional. O estado de São Paulo principalmente. Região sudeste do país aqui. Sim. E Jundiaí, graças, né, é claro que o DAI é uma empresa de tradição, uma empresa que sempre foi bem cuidada, mas graças a essa gestão, graças à forma como foi encarado, Jundiaí talvez tenha sido a única cidade da região que passou uma crise hídrica com não tranquilidade, né? As pessoas colaboraram, pouparam água, mas sem racionamento. Não é? A ponto de, em determinado momento, eu acompanhei isso, o governador ligou para o prefeito Pedro Bigardi e pediu para que ele parasse por alguns momentos o bombeamento em Jundiaí, para que a gente pudesse ajudar Campinas. Né? Porque
Jundiaí, o DAI tem uma capacidade de represamento que, numa situação muito limite, dá para a cidade um fornecimento de água de pelo menos 30 dias. Né? Parou de chover, não caiu mais numa gota, acabou o rio, secou, tal. Campinas, por exemplo, entrega água que trata no dia. Não tem represamento. Não existe. Ela tem caixas espalhadas, mas eles não têm água para 8 horas. Se parar numa situação maluca aí, e Jundiaí tem. Então, eu fui lá para o DAI, né, respondendo a isso, trabalhei a comunicação lá por 1 ano e meio e tal, e aí o prefeito acabou também me convidando para ir lá e assumir a Secretaria de Comunicação. Eu já estava tendo um trabalho lá do secretário, do Cristiano, foi o secretário que me antecedeu lá, que fez um trabalho muito importante lá, muito bem construído, com dificuldades, porque Jundiaí teve um problema sério até consolidar uma agência, né? A assessoria de comunicação lá precisa ter uma agência de publicidade para poder trabalhar, para poder andar. E o Cristiano enfrentou um momento lá difícil em que essa agência ainda não estava presente e teve que tocar as coisas sem isso. E quando eu cheguei lá, a agência já estava lá. E a partir disso, muito em sintonia lá com o prefeito, com a própria gestão, a gente conseguiu pôr em pé a comunicação da prefeitura, que é uma tarefa muito extenuante. Não é? A tarefa de fazer a comunicação pública é uma comunicação diferente da iniciativa privada, né? Porque a comunicação pública ela tem um vetor político junto, que atua sempre junto, sempre pressionando, sempre tendo que ser levado em conta. Não é? Numa gestão, é claro que a política ela está uma ação, a política ela é horizontal na sociedade, né, Douglas? A gente sabe que todo cidadão é, acima de tudo, um ser político. Mas a pressão política na iniciativa privada ela é muito pouca, E diferente. Muito diferente da pressão política do poder público em qualquer lugar, não é? Então, a gente tem a gestão, né, a comunicação, porque, antes de tudo, a prefeitura tem a obrigação de dialogar com a cidade. Né? Antes de tudo, a prefeitura tem a obrigação de dialogar com o cidadão. Né? E a comunicação é o vetor dessa comunicação. Eu costumo dizer que toda ação pública é uma ação de comunicação. Porque qualquer medida que um secretário tome, qualquer decreto que seja aprovado, seja publicado, qualquer ação do obra prefeito, que seja feita, qualquer obra que seja feita, qualquer serviço que deixe de existir, qualquer serviço que passe a existir, qualquer coisa que é realizada da prefeitura, ela tem um efeito que precisa da comunicação. Né? Às vezes a favor ou contra. Às vezes a favor ou às vezes para defender, né? Sim, sim. Então... E Jundiaí é bem característico porque nós temos hoje uma cidade bem desenvolvida, muito, né? Mas uma cidade com alguns problemas, né? É verdade. Nós temos um problema de mobilidade muito grande aqui em Jundiaí. Né? Muito grande. Talvez a questão da mobilidade seja um dos fatores que o prefeito Pedro Bigardi mais tenha atuado ao lado de saúde, talvez, porque o prefeito acabou concluindo o túnel da Ponte São João, por exemplo. Eu moro na Ponte São João, não é? E que fez uma diferença muito grande para quem mora ali, usava o viaduto ali, né, congestionado, e hoje tem uma nova realidade. A gente está com as obras do BRT devem ter início logo, né, que também vai vai trazer um impacto tremendo para a cidade. E aquilo que a gente está concentrado hoje são as alças da Anhanguera, né? Onde que serão essas alças? As alças da Anhanguera, né, Douglas, é um problema de décadas da cidade. Sim. Aquele pessoal que mora
ali depois do que a Anhanguera passa ali pelo fim da Avenida Jundiaí, lá já na região ali da Serra do Japi e tal, sofre cotidianamente ali. Sim. A Anhanguera é um problema crônico da cidade. A nossa rodoviária, infelizmente, foi construída sem acessos para a Anhanguera, né? Então, a rodoviária, você precisa fazer um caminho bastante distante ali para acessá-la, né? Para quem quer sair e pegar sentido São Paulo, os ônibus vão pegar sentido São Paulo. Então, as alças da Anhanguera, elas vão facilitar esses acessos a partir do córrego da Valquíria. São 4 viadutos que devem surgir, se eu não me engano, e que vão dar conta dessa parte Desafogar ali. importante, desafogar essas saídas aí. Porque o crescimento ele vai acontecendo, né? As pessoas vão chegando na cidade. E eu falo que hoje nós temos 3 Jundiaí, né, André? Nós temos Ponte São João, Caxambu, toda Colônia, essa... Caxambu, Caxambu, tudo, Colônia, vai embora. Vai embora. É uma cidade. É uma cidade. É uma ali. cidade. Porque aí você vai lá pro Caxambu, depois pra Roseira. E Voturucaia, tudo que Voturucaia. tem, é uma cidade. Eu não sei quanto é a população dessa parte da cidade, mas eu sei que Importante. é muito importante. População importante. Aí depois você tem daqui da Ponte São João até a Anhanguera, que é nossa, também caldeirão. Né? É um caldeirão. E depois da Anhanguera para lá, você tem outra cidade. Você tem aquela região do Eloy Chaves. Você tem outra cidade. Outra Você tem outra cidade, cidade. É Você verdade. tem 3 cidades. Jundiaí. E você tem que interligar esses... Você precisa interligar tudo isso. a população, essas pessoas. As pessoas precisam se mexer, né? Eu acho que o grande desafio da urbis, né, da cidade, como a gente conhece, quer dizer, são vários desafios, mas um dos principais desafios é o deslocamento. Sim. É uma coisa que o prefeito de São Paulo está enfrentando lá, tentando enfrentar, que cidades, as grandes metrópoles, né, Douglas, Berlim, Nova York, Roma, todas essas... Roma é o caos, né? Roma é um caos. Roma, uma vez eu estava numa praça e eu fiquei olhando assim, viu todo mundo junto. Eu falei, vai morrer um monte aí agora, não morre ninguém. Porque vem 4 ou 5 ruas, faz assim, e daqui a pouco... Mas é interessante de ver, olhando né? assim, eu falei, meu Deus, Verdade. vou bater. Então, você vê essas cidades, Paris, Londres, Nova York, que apostaram muito em transportes de massa, né? No Sim. metrô, principalmente, né? Que funciona bem e tal. Mas não pode parar, não pode deixar de construir, não pode deixar de Não pode fazer... desenvolver. Estação nova, Sim. trem novo. Então, tudo isso porque as pessoas se mexem, né? Se Sim. mexem. Você acorda de manhã, vai para o trabalho, depois vai levar o filho na escola, depois vai à noite, vai para uma academia, ou para não sei aonde, vai para não sei... Quer dizer, as pessoas estão em trânsito. E como é que está? E tá se pensando nisso, tá? O governo Pedro Bigardi está desenvolvendo um trabalho nesse sentido. Desenvolvendo um trabalho muito sério, muito importante. Eu acho que, né, talvez, né, estou lá na comunicação, na linha de frente disso aí. A gente, aí em 2 anos e meio, o prefeito se debruçou sobre isso. O Bigardi é um engenheiro, né, gosta dessa área aí de organização, ele tá no sangue dele essa história aí, ele sabe fazer. E o prefeito se debruçou nisso e tem feito diariamente. E a comunicação é isso, né? A gente chega lá 7, 8 horas da manhã, 8, 9 horas da noite, você passa aí em qualquer lugar, olha lá pro 7º andar da prefeitura, vai estar aceso. Você está aceso, Olha, você está vai lá. poder olhar lá que vai estar aceso. E a Mônica ligando, você não vem jantar? Não é por nada, não é uma coisa... todo mundo trabalha muito. Que é próprio da comunicação, não tem um horário, né, não é um banco, né, que trabalha... A notícia não tem hora para acontecer, não é? Sim. Então, às vezes estoura uma coisa às 6 horas da tarde, não é? Às vezes a gente tenta se programar o máximo possível. A gente tem lá uma assessoria de imprensa muito bacana, muito competente, produz matéria
uma coisa Olha, bacana. eu conheço quase todos ali e sei do trabalho, desde a época, né, que eu tinha o Conselho de Segurança, que eu fazia, que eu agitava 1000 coisas, então eu conheço muitos deles aí, Lá, tá né, lá. dos jornais, dos periódicos, das rádios e tudo, e eu sei que é um pessoal muito competente e muito bacana. Muito pessoal de mercado, pessoal que sabe fazer, mas puta, os caras Vai mesmo em cima. né? tem que mandar bala lá, que é ritmo de redação. Até porque todo mundo tá lá, tem experiência de redação, que é uma coisa bacana, e aquela coisa frenética mesmo, porque é matéria, produção diária, cotidiana, entrar lá, a gente tem uma sala de imprensa, dá pra fazer um jornal lá fácil, todo dia. Todo dia. E outra coisa, você tem que trabalhar também, André, dos veículos tradicionais que você tem, e você tem que trabalhar agora com os novos veículos, né? Mais do que isso, né, Douglas? A gente trabalha com os veículos, com as mídias tradicionais, né? Rádio, jornal e TV, não é? Novas mídias, não é? Internet, mídia social, e-mail marketing. E a gente cuida também da sinalização, né? Naturalmente não da sinalização de trânsito, né? Mas da sinalização de uma obra, de uma escola. É sua parte lá também? Está lá com a gente também. É sua competência? Então, vai inaugurar uma coisa nova, a gente cuida lá de fazer a placa, de fazer toda essa sinalização do mobiliário e tal, que é uma parte importante da comunicação, não é? Há toda uma área de estudo com sinalização urbana, assim, que é fundamental. E eu sei que o prefeito Pedro Bigardi está cuidando de bastante obra na periferia. Isso. E como os governos anteriores cuidaram mais dessa parte da área central, ele preferiu pegar mais essa parte de periferia, tudo, e atendendo essas necessidades. Isso né? aí. E você tem que fazer com que todas essas informações cheguem para ambos os lados. Chegue para todos os Porque lados. A cidade não é o centro. Também o centro, né? Mas não também, só. mas não só o centro. É isso aí. Né? E é muito importante que as cidades se descentralizem. Porque a cidade, olha, que fica fechado em sua esfera de interesse central só, é uma cidade que morre. Não, morre. E sabe o que tem, Douglas? O Brasil enfrentou, em tempos atrás, um êxodo das regiões mais afastadas aqui do Sudeste, e as pessoas migravam para cá, porque aqui, né, entendendo isso como aqui era a cidade, né? Então, aqui era e lá. Então, qual que é uma política inteligente? Fixar as pessoas onde elas estão. Sim. Né? Isso é muito importante. Eu tenho que evitar esse êxodo. Sim. Né? Quer dizer, mas as pessoas não vão ficar onde elas estão. Sim. Se não tiverem lá, se não for bacana. Sim. Se onde elas estão, elas não forem atendidas. Sim. Então, é legítimo eu procurar um lugar melhor para mim, para minha família, se onde eu estou está ruim. Lógico. Então, o prefeito Pedro Bigardi, nesse sentido, foi muito bacana, porque a gente está levando saúde, levando esporte, levando educação, porque se o bairro que eu tiver for bacana, se aonde eu tiver eu estou sendo atendido, eu não tenho por que também me deslocar. Ou vou me deslocar menos. Você lembra quando a gente falava, eu vou para a cidade? Eu lembro, porque a gente não fala, eu vou para o centro. Minha mãe mora, foi meu vizinho, minha mãe mora na Rangel Pestana e toda a vida. Eu moro na cidade. Onde você mora? Cidade. Eu moro na cidade, eu não moro no centro. Eu também falava. Você mora? Eu moro na cidade. É isso aí. Quer dizer, eu vou lá na cidade. É isso aí. Eu vou à cidade, é isso mesmo. Eu subi ali em Rica Andrés e daqui a pouco. Eu vou para a cidade. Eu vou para a cidade. E a gente tem que perceber que não é a cidade ali é o centro e a cidade também nos bairros. A cidade né? E lá tem que ter também banco, tem que ter farmácia, tem que ter comércio, tem que ter. E aí nesse ponto, Douglas, a gente até retoma uma coisa que você falou, nesse ponto a tecnologia é muito boa. Né? Porque ela vai tirando a dependência de algumas coisas, né? Sim. Então eu posso resolver alguma questão bancária da minha casa pela internet. Áreas de lazer é muito importante, que eu sei que vocês estão fazendo, descentralizando e fazendo também nos bairros. E é muito importante porque para que aquela população tenha a sua área de lazer e atividade física naquele bairro. E você falou uma coisa bacana, a gente tem um projeto que é muito legal, que são as academias ao ar livre.
centenas delas já foram instaladas. E eu sou lá da Ponte São João, uma coisa muito engraçada, né? Instalaram lá um pouco desses equipamentos e pessoas que você jamais imaginaria que teriam interesse de estar numa academia, estão lá, pessoas com mais idade, às vezes até mesmo não trajados para aquilo. Sim. De calça jeans. Sim. Como ele pode. Como ele pode. Como ele pode, com uma camisa assim, como essa de botão, sim, ou com um sapato talvez não apropriado para a prática da educação física, mas estão lá fazendo o aparelho com interesse naquilo. E as academias ao ar livre, elas estão principalmente espalhadas nesse entorno, nas regiões mais distantes do centro da cidade. Que é uma coisa super legal, né? A preocupação com a qualidade de vida, ela é horizontal, todo mundo, acho que isso tem crescido muito, né? As pessoas de todas as idades, de todas as camadas sociais, sabem da importância de você ter uma atividade física, alguma coisa assim, e é preciso levar essa opção para a pessoa. E essas academias aí ao ar livre cumprem, não na integralidade, obviamente, mas cumprem um papel importante de fazer com que as pessoas se mexam ali e tal, e isso tem funcionado bem. Viu? Eu sou da época assim que a gente pegava o grande circular, né? O grande circular. Então você pegava, dava uma volta na cidade, né? E era legal. E era legal. Hoje não é assim que funciona. Não. Hoje você tem que ter as dinâmicas, porque hoje é interessante, se você olhar uma cidade, você não pode ver aquela cidade como era antigamente, que ela fazia assim, ó. Né? E um crescimento vertical. E tudo ia para o centro. Tudo né? Os rios todos descarregavam no mesmo lugar. Não pode. Por quê? Porque você mata. Você estrangula, você tem uma qualidade de vida horrível, péssima. É verdade. Né? Você tem, o centro morre, porque tende a morrer. O centro deteriora porque ele fica velho. É verdade. Né? É verdade. Então você tem que ter a preocupação de manter um centro vivo. Isso, com qualidade. Com qualidade. Os shoppings vieram matar os comércios de periferia, veio criar um novo, não matar, mas veio criar uma nova visão de comércio. Então, só que tudo isso enclausurado. Você tem que diversificar. Para que aquela família fique naquele lugar. É isso mesmo. Com toda a comodidade. E Douglas, vou mais longe, né? As pessoas, legitimamente, mas movidos principalmente pela sensação de segurança, elas escaparam para os condomínios. Sim. Não é? Sim. Então as casas de bairro, elas até passaram por um esvaziamento e tal. O que é uma coisa muito, quase triste, né? Sim. Sim. Porque, você sabe... E o relacionamento, acaba relacionamento, Acaba relacionamento. Nós somos vizinhos, eu parava lá para conversar com seu pai, com sua mãe. meu pai, exatamente. Então, você era pequeno lá, eu sou um pouco mais velho, e eu parava lá para conversar. Exatamente, e Douglas, ali onde a gente morava, minha mãe mora ali ainda, eu brincava na rua do meio, tinha turma na rua de baixo, tinha turma de não sei da onde, e, uma qualidade de vida... Eu não consigo nem explicar o quão feliz foi minha infância por causa disso. E de rua. E de rua, sim. E é preciso essa experiência da casa ao nível da rua. Sim. É diferente. Sim. De você não pode enclausurar. Porque não pode. Porque o condomínio dá uma ideia de segurança, mas as pessoas têm relatado isso, né, Douglas? Você não faz muita amizade, né? É menor... Você não conhece o vizinho. Você não conhece o vizinho, que é quase um apartamento, né? Que às vezes você não... Pô, e na rua não. Pô, sabe quem tá lá? É o seu Dona Dirce que tá lá, não sei quem tá lá, não sei quem tá aqui, o seu João tá lá. Você sabe ali a história mais ou menos de todo mundo da rua. Sim. Né? Então, essa história que a gente tava falando, de como é preciso preservar a qualidade de vida da cidade. Sim. Como um todo. Como um todo. Né? E não achar que o investimento tem que estar só ali no centro e tal. E não privilegiar só, por exemplo, moradia, como foram nos últimos anos. Exatamente. Só privilegiou a moradia. E E de repente não pode. Não pode, você precisa diversificar. porque o morador precisa andar na rua bem,
o ônibus precisa estar bacana, Sim. o centro de saúde, o postinho lá do bairro tem que estar funcionando. Atender a necessidade. Atender a necessidade. Então, é isso que vai fixar o morador na casa dele, no bairro dele, e que vai fazer com que as regiões centrais comecem a se aliviar. Não é? Sim. Porque gera interesse do próprio banco ir lá para lá, Sim, sim. gera interesse uma economia. do supermercado ir para lá, da lotérica ir para lá, porque, pô, tem uma vida legal ali, as pessoas vão consumir ali. E dinâmica, né? E dinâmica, e, pô, isso é a coisa mais bacana que tem no planejamento urbano responsável e sustentável. Legal. Olha, nós vamos terminar, foi um prazer muito grande. Prazer foi né? meu. E André, as câmeras da TV Japi para você dar suas mensagens finais. Não, Douglas, eu queria mais uma vez agradecer. A gente sabe como é importante que os meios de comunicação, como é aqui a TV Japi, como né, o seu programa, como os meios de comunicação funcionem bem, funcionem com liberdade, funcionem sendo um amplificador mesmo das demandas sociais, da sociedade. Então é isso que faz oxigenar a democracia, que faz respirar a democracia. É isso que a gente trabalha, a gente sabe que não acerta sempre, que às vezes tem crítica, às vezes tem elogio, faz parte de estar vivendo aqui em sociedade, de estar tendo um relacionamento aí dentro do poder público, né? Que é uma coisa, uma responsabilidade imensa, que a gente procura fazer com o máximo da competência que a gente pode. Se não faz, melhor porque não consegue. Tá bom? Tá Obrigado. Bom. Um abraço. Então vamos ficando por aqui. Até o próximo programa.